Vamos começar a nossa aula. Voltamos agora, né? Continuando o conteúdo que nós vimos no módulo passado, tá? A gente vai começar falando sobre célula. Eu comecei a falar, na verdade, sobre esse tema na aula anterior. Essa é a aula 5, né? Que a gente vai assistir. E eu falei para vocês sobre célula. Começamos a introdução, falamos sobre células procariontes, células eucariontes. Expliquei qual a diferença entre uma célula e outra. E hoje nós vamos dar continuidade. Essa aula, a aula 5 e a aula 6, vai ser continuação desse assunto aqui, tá? Então eu espero que vocês ainda estejam aí com o conteúdo um pouquinho fresquinho na cabecinha de vocês, para que vocês possam entender melhor. Essa aula vai ser um pouco revisão, mas nós vamos ter a introdução aí de alguns assuntos novos, tá bom? De alguns conceitos novos aqui nessa aula. Então, vamos falar sobre célula e suas funções, ok? Quais são o que é uma célula, quais são as funções da célula. Nós não vamos concluir esse assunto hoje, precisaremos ainda de outra aula para que a gente possa concluir esse assunto, tá? Mas o que são células? Célula, nós vimos na aula anterior, que é a menor parte existente nos seres vivos. Quando eu falo de seres vivos, a gente lembra lá, né? Não somos só nós, seres humanos, mas também os animais, os outros animais, né? As bactérias, as plantas, são seres vivos também, tá? Todos esses organismos aí, todos esses seres, eles são formados por células. Células, algumas vezes diferentes das nossas células, mas são formadas por células, tá? E essa unidade que nós chamamos de célula é uma unidade importantíssima para a construção do nosso corpo. Seria a menor unidade que existe no nosso corpo, com forma e funções definidas, né? Isso aí seria, então, o conceito básico de célula que a gente vê por aí nos livros de 6º ano, tá bom? Você, todos os seres vivos, somos formados por células, por milhares de células. E essas células, elas vão desempenhar no nosso corpo diferentes funções, tá? Eu tenho células de diferentes formatos, diferentes funções, nós vamos ver aqui, e cada uma delas vai desempenhar um papel dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo. E é muito comum as pessoas não darem muito valor à célula, achando que a célula não tem importância. É muito pequena, né? Não tem tanta importância assim dentro do meu corpo, dentro do meu organismo. Mas ela é, sim, muito importante para os seres vivos, tá? É só nós pensarmos aí numa doença muito avassaladora e destruidora, se não for tratada de forma adequada, que é o câncer, né? Uma doença que vai atingir uma célula do nosso corpo que começa a se dividir anormalmente e começa a causar problema para todo o nosso corpo. Então, tudo começa em uma única célula, começa a se dividir de forma anormal e vai dessa forma causar grandes problemas para o nosso corpo. E gerando, muitas das vezes, o tumor, o câncer maligno, né? E assim, se nós olharmos dessa forma, nós vamos conseguir perceber como a célula é importante. Então, problemas em uma célula apenas vai afetar todo o nosso corpo, todo o sistema, todos os nossos órgãos, né? Célula, então, vai ser uma unidade com forma e funções definidas, muito bem definidas dentro do nosso corpo, ok? A célula, gente, ela pode ser unicelular ou pluricelular. Professora, mas o que é uma célula unicelular? É um conceito novo que nós vamos aprender hoje, né? Um organismo unicelular, na verdade, é um ser que possui apenas uma célula. Então, ele é chamado de unicelular, tá bom? Exemplo de seres unicelulares, as bactérias. Alguns seres vivos do reino protista também são unicelulares. Algumas algas são unicelulares. Existem alguns fungos que também são unicelulares, tá? Especialmente as bactérias, que são do reino Monera, e a gente vai estudar isso mais pra frente.
do reino Monera, elas possuem esse tipo de célula unicelular, tá? Aqui eu vou estar mostrando a imagem para vocês dessa célula unicelular, ok? Uma célula uma célula procarionte, que é que nós vimos na aula anterior, né? Uma célula procarionte, que vem de primitivo, primeira, são as células mais antigas, né? Nós vimos isso na aula passada, mais simples. É comum dessas células serem consideradas eucarióticas, né? Unicelulares, desculpa, tá bom? Lembrando um pouquinho da aula passada, a célula procarionte, ela não tem uma membrana plasmática, que vai envolver o seu material genético, que vai envolver o seu núcleo. Eu não tenho esse tipo de membrana. Então, o material genético da célula procarionte está misturado ao citoplasma da célula, tá? Tá mergulhado no citoplasma da célula. A gente vai já ver isso aí também, que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, eu não tenho aí um envoltório nuclear para que o material genético fique ali bonitinho, guardadinho ali. O material nuclear, o DNA da célula procarionte está misturado, completamente misturado, dentro do citoplasma, ok? Fica todo misturadinho lá no meio das organelas. A célula, os animais unicelulares também possuem organelas, os animais procariontes também possuem organelas, tá bom? Nós, seres humanos, nós somos pluricelulares, somos um organismo pluricelular que possuímos diversas células dentro do nosso corpo, cada uma com uma forma e uma função definida. Ou seja, pluricelular, então, é quando eu tenho mais de uma célula, de duas ou mais células, são organismos considerados pluricelulares, ok? E falando em seres humanos, que tipo de célula nós temos? Né? Nós temos as células chamadas eucariontes. Eu tenho célula eucarionte, para você poder lembrar, tá bom? Nós somos seres vivos que possuímos células eucariontes. São células mais complexas, mais difíceis de você entender, que possuem funções mais apuradas, né? Mas e as plantas? As plantas também têm células. E como elas são? São eucariontes? São procariontes? Elas têm células sim, tá? Mas as células das plantas possuem algumas diferenças. A gente vai já ver isso aí também, né? Tem outro formato, tem estruturas que nós, seres vivos, seres do reino, seres humanos, nós não temos. A célula eucarionte, então, que é aquela que nós possuímos, e eu vou colocar logo aqui a imagem para vocês, tá bom? As células eucariontes são mais complexas, elas possuem material genético envolvido por uma membrana nuclear. Então, as células eucariontes, o material genético delas está dentro do núcleo, guardadinho lá dentro do núcleo. As células eucariontes, gente, o material genético dela está organizado dentro do núcleo e tem uma membrana nuclear envolvendo esse material genético. Então, está ali protegido, tá ali guardadinho, e dentro dessa célula tem diversas organelas, muitas organelas, cada uma desempenhando uma função dentro dessa célula, tá? Cada uma tem um papel dentro dessa célula, funções importantes para o bom funcionamento da célula. As células eucariontes são divididas em células animal e célula vegetal. São dois tipos de duas classificações aí que nós temos, nós vamos ter que estudar, e eu espero que vocês compreendam. Se vocês não entenderem, por favor, entrem em contato comigo e me avisem, tá bom? Célula animal, gente, possui núcleo. Vamos ver as diferenças, né, entre a célula animal e vegetal. A célula animal, essa bem aqui, possui núcleo organizado, possui organelas. Que organelas são essas, né? São as mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, que vão produzir as proteínas no nosso corpo. É importante? Claro que é. É fundamental que essas células possuam essas organelas para que o nosso corpo funcione como ele deve funcionar, né? Quando eu olho para a célula vegetal, eu vejo uma parede celular. Aqui a célula vegetal desse lado, eu vejo uma parede celular ao redor da célula, né? A célula vegetal não tem somente uma membrana, tem uma parede celular, tem uma membrana celular,
Vocês podem olhar aqui na imagem. Nessa parede celular da célula vegetal, nós temos aí um componente, um carboidrato chamado celulose, que é super resistente. Além disso, ela possui também vacúolos, que é um espaço que reserva água e outras substâncias. Então, aqui eu tenho, dentro do vacúolo, eu tenho água e substâncias que ajudam a manter o tônus da célula, a hidratação da célula, tá? Por exemplo, se eu olho para uma planta e eu percebo que ela tá murchinha, né, desidratada, se ela tá murchinha, é sinônimo que ela tá desidratada. Se ela está desidratada, se tem pouca água nela, provavelmente essa região aqui que vocês estão vendo do vacúolo tá quase sem água, tá? É um sinal aí de desidratação. Nós temos aqui também na célula vegetal um núcleo e dentro desse núcleo temos DNA. E aparece também aqui, vocês podem visualizar, as organelas, como o cloroplasto, que vai ajudar a realizar o processo de fotossíntese dentro da célula. Uma das organelas que vão ser responsáveis para realizar a fotossíntese é esse cloroplasto que está dentro da célula, tá? Então, gente, o nosso corpo, ele possui uma diversidade, uma grande variedade de células. E cada célula possui uma função diferente dentro do nosso organismo. Por exemplo, as células do neurônio, essa bem daqui que vai ficar aqui na imagem para vocês. As células do neurônio, elas são muito diferentes da célula, por exemplo, do espermatozoide, aqui do outro lado, tá bom? Elas são diferentes em tamanho, são diferentes em funções, são diferentes em formas. A célula espermatozoide é uma célula reprodutiva, a célula do neurônio, ela vai passar informações para um outro neurônio, né? Tem funções completamente diferentes, tá bom? O formato é diferente, a função é diferente. O neurônio é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos e o espermatozoide vai se unir ao óvulo para formar o indivíduo, ok? Pois é. Então, o formato também vai ser diferente. Observem aqui a célula do neurônio, o formato dela, né? E a célula do espermatozoide, o formato dela também. Mas elas têm... ambas vão ter núcleo, ambas vão ter órgãos dentro dela que vão... Como é que eu sei isso aqui que eu estou vendo é uma célula? Como é que eu identifico uma célula? Toda célula vai ter membrana plasmática, que é esse envoltório, que eu estou colocando aqui na imagem para vocês, membrana plasmática, que é o envoltório que está ao redor da célula, protegendo a célula, tá? Ela tem... Todas as células possuem núcleo. E dentro do núcleo eu tenho material genético. Aí, isso eu tô falando das células eucariontes, tá? Dentro do núcleo eu tenho material genético. Olha o núcleo aqui, tá vendo? O núcleo do neurônio, por exemplo, eu tenho aqui o núcleo do neurônio. E entre a região da membrana e do núcleo, eu tenho o citoplasma, ou também conhecido como citosol. E dentro desse citoplasma, eu vou ter as organelas, que são temas da próxima aula, tá? Quando a gente vai começar a estudar, vamos estudar na próxima aula. As organelas. E cada uma dessas organelas tem uma função definida, tem um papel dentro da célula, ok? Então, gente, eu espero que essas diferenças entre células animais, células vegetais, tenham ficado claras na cabecinha de vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida, não entendi direito, vamos assistir novamente esse vídeo. Se não, mesmo assim não entendi direito ainda, entre em contato comigo que a gente vai tentar solucionar esse problema aí, tá bom? Fiquem aí com Deus e até a próxima aula. Tchau!